Novas faíscas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem a gente noticiou aqui que um café da manhã reuniu os presidentes dos três poderes para juntos tentarem construir um pacto. Mas à noite, Bolsonaro não se conteve. Diz que falou para Maia que na Câmara eles podem fazer até as leis, mas que ele, Bolsonaro, pode com a caneta fazer decretos. Portanto, abre aspas, eu tenho muito mais poder do que você, fecha aspas. Para falar sobre mais esta queda de braços entre os poderes da República e comentar as notícias que estão circulando hoje pela web, a gente vai conversar agora com Laurindo Leal Filho. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Lalo, deixa eu te perguntar. Prazer falar com você aqui. A gente já falou aqui no estúdio, agora estamos pela web. Fala pra gente, ó, o Rodrigo Maia, ele contra-atacou agora no início da tarde em relação a essa discussão com o Bolsonaro. Ele disse que essa reunião que foi feita ontem não tinha nada de pacto, foi protocolar e que Bolsonaro pediu genericamente para que o Congresso votasse as pautas de interesse do país. E aí, essa disputa de forças aí que continua. Olha, continua e me parece que cada vez de forma mais agravada. Eu acho que eu já comentei isso aí até no programa, é impressionante a gente ter que tratar uma questão política tão importante e que tem a ver com os destinos da nação, do ponto de vista quase que psicológico de uma figura que hoje exerce a presidência da República. Uma figura que não tem a dimensão do que é o jogo democrático. Uma figura que foi formada, me parece, em dois espaços. O espaço da violência dos bairros periféricos do Rio de Janeiro, depois no caldo da milícia, e na ideologia das Forças Armadas, do militarismo, segundo as quais você não tem adversário, você tem inimigo. Então, esse senhor que hoje exerce a presidência da República, ele não entende que na democracia você tem adversários com os quais você deve dialogar para, de alguma forma, chegar a algum tipo de consenso em benefício da nação. Ele vê nas disputas que deveriam ser democráticas, ele vê guerra, ele vê inimigos e não se conforma quando as suas opiniões são contestadas e apela claramente, por enquanto, para a violência verbal. Agora, eu não sei até o momento em que ele vá, o momento em que ele vai apelar para outro tipo de violência. Diga, Maria Amélia. O Lalo, ele quando fala assim, eu tenho mais poder do que você, parece brincadeira de moleque, né? Briga de rua. Pois é, aquela coisa de... Pois é de uma... Por isso que eu falei logo no início dessa minha primeira fala, que há um componente psicológico de uma pessoa com muita dificuldade de entender o jogo político. Eu acho que é mais. Você falou agora da infantilidade. Acho que é uma pessoa que tem certos limites cognitivos muito baixos, que não passaram de uma fase de aprimoramento que qualquer cidadão, que qualquer pessoa normal acaba tendo na vida, né? Eu acho que esse é um trabalho, embora eu seja sociólogo, eu acho que caberia, além do trabalho sociológico e dos politicólogos estarem analisando essa situação brasileira, um olhar dos psicólogos sobre essa figura que não tem condições mínimas para exercer um poder como esse que ele tem. Ele está levando o país a uma situação praticamente de ingovernabilidade. Sim. Ele briga com o presidente da Câmara, que talvez pudesse ser o seu principal aliado. O Maia sempre foi defensor das reformas. Quem não era defensor das reformas era o Bolsonaro, que votou contra elas. Sim. Em várias outras oportunidades na Câmara, quando era deputado. Em relação à reforma, esse termo, o pacto entre os poderes, parece até quase inventado pela mídia corporativa para vender a urgência de aprovação de uma reforma da Previdência, não é? Exatamente. E agora, quando o Maia diz que não há pacto, ele está comprovando isso que você acabou de falar. E, aliás, essa expressão pacto é absurda num país em que os três poderes têm as suas funções claramente definidas. Como é que o judiciário
pode fazer um pacto com outro poder, se em determinados momentos o judiciário vai julgar parlamentares e até membros do executivo. O judiciário não tem que fazer pacto com ninguém, é um absurdo. Se o Toffoli disse exatamente que estava fazendo um pacto, é um absurdo total. O pacto ao qual ele deve se referir e ao qual ele deve se reportar e ao qual ele deve se obedecer é a Constituição brasileira. Esse é o pacto nacional, né? Ao qual todos os e nós, cidadãos, temos responsabilidade sobre ele e devemos cumprir as suas determinações. Portanto, é um absurdo essa questão. E você lembra bem, Thalita, há uma unanimidade, talvez nunca vista antes na história desse país, da mídia corporativa, para defender de qualquer maneira a aprovação dessas medidas dramáticas que serão levadas a cabo caso a tal reforma venha a ser aprovada. Quer dizer, você lembra bem, você tem toda a razão, eles usam a palavra pacto como se os três poderes estivessem unidos em torno da reforma. Sim. Quando isso também é absurdo. Sim, agora, Lalo, a reforma pode ser modificada pelo judiciário e pelo legislativo, por que não? Então, é absurda essa ideia do pacto que vem sendo vendido aí pela grande mídia. Então, Lalo, a mídia corporativa vendeu esse fracassado manifesto aí do domingo passado, como se todas as pessoas tivessem ido à rua para defender a reforma da Previdência e as coisas que são de interesse dessa mídia corporativa. Quer dizer, as pessoas já estão conseguindo enxergar que isso não corresponde à realidade, não é? Ou, sei lá... Tanto não corresponde que Diga. Tanto não corresponde que na própria Avenida Paulista, em Copacabana, não é verdade que as pessoas estavam ali, como quis vender a mídia, para defender a reforma da Previdência ou a lei anticrime do Sérgio Moro. Basta ver as manifestações, os cartazes, a própria setores da direita ficaram incomodados com esse tipo de ação, né, contra as instituições que eram lembradas nessas manifestações. Quer dizer, foi vergonhoso o que fez a mídia. Eu tive a oportunidade de ver alguns trechos da cobertura da Globo sobre as manifestações do último domingo. É vergonhoso. Eu tive a oportunidade de assistir no intervalo do jogo, eu estava assistindo o jogo, não estava assistindo as manifestações. Eu estava assistindo o jogo do Santos com o Internacional, que só passou pela Globo. No intervalo, no meio tempo, eles colocaram no ar cenas de São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. E os repórteres, coitados, eu fico pensando nessa categoria de jornalistas, eles eram obrigados a toda entrada dizer que aquelas manifestações eram em defesa da reforma da Previdência e em defesa do pacote anticrime do Moro, o que não era verdade. E tinham que também dizer que havia muita gente nas ruas se manifestando a favor dessas medidas. E só para exemplificar claramente isso, o repórter que estava em Porto Alegre dizia que havia cerca de 40 mil pessoas na rua. E a imagem mostrava menos de 1.000. Quer dizer, é uma distorção midiática brutal, né, que se choca com as palavras e, por incrível que pareça, se choca até com as imagens. A campanha é muito brutal da mídia a favor das reformas, e essas últimas notícias aí do tal do pacto entram nesse jogo todo. Vamos aguardar para ver como vai ser a cobertura do dia 30, quinta-feira, né? Vamos ver qual o peso que vai ser dado. Não, já é diferente, viu? Já está diferente, Thalita. Eles nem estão informando da existência dessas manifestações, da realização dessas manifestações, nem informando. Bem diferente do que aconteceu com a outra. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.